Aleluia, a paz do Senhor. Eu estou aqui no monte, mais um dia de consagração, como de costume, mais um dia na presença de Deus, mais um dia derramando a minha alma no altar de Deus, porque Ele é santo e nós devemos declarar Kadosh, santo, Kadosh, santo é o Senhor que criou os céus e a terra, porque nós somos adoradores do Senhor. O Senhor Deus dos exércitos de Israel me separou, te separou para adorá-lo. Somos apenas adoradores, então devemos exercer esse ministério da adoração com muita frequência, com amor, com santidade, com prazer, com privilégio, com garra, com atitude, porque Jesus disse que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E o Senhor me trouxe uma palavra, uma revelação através da palavra de Ezequiel 28. Tu eras querumbins, guardião, tu eras querumbins da guarda ungido. Estabeleci permanência no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas, perfeito eras em teus caminhos. Quando o Senhor refere essa palavra em Ezequiel 28, 14 e 15, o Senhor está se referindo ao anjo Lúcifer, anjo das luzes, que hoje é Satanás, que hoje é o príncipe das trevas, que um dia foi o anjo de luz, o anjo do louvor do Senhor nosso Deus. E Deus aqui fala que ele era ungido e foi estabelecido no monte santo de Deus. Ele foi criado para servir a Deus, para venerar, para adorar, para andar com Deus. O que eu quero trazer hoje dentro dessa palavra de Ezequiel 28, eu quero falar da soberba, eu quero falar da prepotência, da ganância, do egoísmo. É o que tem destruído os ungidos de Deus, é o que tem destruído aqueles que são abençoados por Deus, é o que tem acabado com aqueles que receberam unção, que receberam prosperidade, que cresceram na presença do Senhor no Monte Santo. O Monte Santo é a igreja, é a presença de Deus. Veja bem que aqui em Ezequiel 28, a palavra fala que tu eras perfeito na minha presença. Aqui diz o Senhor em Ezequiel 28, 14 e 15, que o anjo Lúcifer era perfeito. E dentro dessa passagem você vê a queda do anjo, você vê a queda dele por causa do orgulho, da soberba. Ele chegou a um ponto de achar que era tão perfeito, que era tão bom, por causa de tudo que ele tinha, de tudo que ele tinha adquirido, por causa que ele tinha crescido. Ele achou que ele não precisava mais de Deus, e que ele era igual a Deus, e que deveria se assentar no trono de Deus, e se estabelecer como Deus, e viver como Deus. E na verdade ele era apenas a criatura. É o que acontece com o homem. A palavra de Deus fala que Jesus nos ensina que o homem ele não pode servir a dois senhores, ou amará um ou odiará outro, ou servirá um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aí entra o perigo. Quando o homem ele se estabelece e ele cresce, muitos perdem a humildade, perdem a simplicidade, esquecem de onde vieram. E Deus me trouxe essa revelação essa noite. Quantos são os homens, as mulheres que têm
se esquecido de onde vieram, têm se esquecido do seu passado simples, do seu passado humilde, porque hoje estão bem estabelecidos, estão prósperos, ricos, talvez cheios de unção, e se esquecem de Deus, se esquecem de tudo que Deus fez, de tudo que Deus realizou, de tudo que Deus preparou, da luta que foi para chegar onde chegou. E hoje, estabelecidos, começam a se idolatrar, começam a se adorar a si próprio e buscar bajulação, bajuladores, adoradores para si, em vez de buscar adoradores para aquele que criou os céus e a terra, buscar adoradores para aquele que morreu na cruz do Calvário, porque Jesus Cristo é quem morreu por nós, Jesus Cristo é quem quebrou a maldição das doenças, que levou sobre si as enfermidades, é Jesus Cristo quem nos salvou e nos restaurou. E hoje a idolatria tomou conta do ser humano, assim como tomou conta de Satanás. Por isso a soberba, o orgulho, a ganância, a prepotência é a essência de Lúcifer, é a essência de Satanás. Por quê? Porque Satanás achou que era Deus. E hoje Lúcifer ele imita Deus, buscando adoradores, buscando pessoas que vão adorá-lo. Mas na verdade ele é criatura. Então eu quero refletir essa mensagem com vocês. Em Isaías 48:11 o Senhor fala que ele não dá a sua glória a ninguém. Isaías 48:11. Jesus fala, a palavra fala, eu, Senhor, não dou a minha glória a outrem. O Senhor, ele não dá a sua glória a ninguém. A glória pertence a Deus, o louvor pertence a Deus, a honra pertence a Deus, o domínio pertence a Deus, a força pertence a Deus, o poder pertence a Deus. Nós apenas temos o prazer de exercer aquilo que Deus estabelece. Nós apenas usufruímos. Por isso, Jesus, quando chama os discípulos antes da ceia, ele se levanta da mesa, tira as vestes e se cobre com a toalha. E um por um dos discípulos, ali dos 12 discípulos, ele lava os pés de cada um. E depois de lavar os pés, ele pergunta para os discípulos, vós entende o que eu vos fiz? Vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus estava ensinando aos discípulos a humildade, a simplicidade, a união, que ele mesmo sendo Deus, sendo o dono do ouro, da prata, o Criador dos céus, da terra e do mar, sendo o Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele tirou o manto de glória e lavou os pés dos discípulos. Jesus Cristo morreu por nós. Por isso o apóstolo Paulo fala, mesmo ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou e se humilhou na figura, na forma humana. E foi obediente até a morte de cruz. Jesus Cristo, sendo Deus, foi obediente até a morte de cruz. E nós vemos homens, quando crescem, quando adquirem, quando prosperam, quando estabelecem, acham que estão num trono, acham que são Deus, querem ser bajulados, adorados, idolatrados. Ei, eu quero falar a glória, o louvor, a honra, a força, o poder, o domínio é de Deus. É Deus quem dá, é Deus quem tira, é Deus quem levanta, é Deus quem abate, é Deus quem humilha, é Deus quem exalta, é Deus quem dá a vida, é Deus quem atira, é Deus quem faz assentar com príncipes e reis. É por isso que nós devemos parar
e buscar a humildade, a simplicidade, a serenidade de Deus e reconhecer que foi Ele quem fez, quem faz, quem realiza, quem opera. Porque senão, quando a vergonha vier, a derrota vier, quando todos forem embora, e quando a unção for embora, o que nós vamos falar? Por que, Deus? Que deserto é esse? O que aconteceu? Mas não. O homem é pecador, por isso o homem deve ter uma vida santificada, uma vida consagrada de jejum, de monte, de oração, de madrugada, de humildade, de simplicidade. E nunca querer passar por cima de ninguém, porque é alguma coisa, porque só é aquele que criou os céus. Como o profeta João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Então vamos sempre diminuir na presença do Senhor para que ele cresça, porque a glória, o louvor, a honra e a força pertencem a Jesus Cristo de Nazaré, porque foi na cruz. Deus te abençoe a todos e a paz do Senhor.